E aí, família de Deus, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui mais uma vez, a família Rocha Brothers, para ministrar no seu coração, na sua casa, uma palavra de esperança. Acalma o seu coração. Vem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olhei em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai está cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer te adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vai ficar tudo bem. Entrega, espera, sossega, confia naquele que tem o controle nas suas mãos. Esse é o nosso Deus. Olá, graça e paz. Que bom que estamos juntos em mais essa noite de domingo, finalizando esse dia de louvor, de cultos ao Senhor. Já tivemos pela manhã e hoje nós estamos mais uma vez neste momento. Chamo você para me fazer companhia nos próximos minutos e vamos pensar juntos no texto da Palavra de Deus. Já ouvimos música maravilhosa e agora vamos para a meditação no texto bíblico. Se você está com a sua Bíblia, seja onde for, eu peço que me acompanhe. Você pode abri-la ou sintonizá-la no texto que está em Lucas, no capítulo 12, versículos de 35 ao 48. Nós conversaremos hoje sobre a parábola do servo vigilante. Diz o texto: estejam cingidos os vossos olhos, os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando ele vier e bater logo, possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília,
e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente e a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tardará a vir, e começar a espancar os criados e criadas, e comer, e beber, e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Senhor, precisamos da tua orientação para que neste momento possamos compreender a tua palavra. Oro nesta completa dependência da iluminação do teu Espírito Santo e o faço em nome de Jesus. Amém. A parábola da exortação da vigilância, narrada por Jesus nesse texto e nesse contexto, ela também é muito parecida com a dos dois servos, da qual nós falamos há poucos dias. É muito oportuno, portanto, para nós pensarmos nessa questão dessa parábola numa época em que há muito descuido em relação à vinda do Senhor. E nós precisamos de estar vigilados, porque os pretensos profetas catastróficos ou apocalípticos, assim chamados, é tão comum quando da proximidade do fim dos tempos, principalmente desse tempo milenar que a Bíblia aponta. Mas é temerário marcar datas e épocas, e a Bíblia assim nos orienta, e para que as pessoas não caiam no ridículo e no descrédito. Mas é importante estar preparado para que quando o Senhor voltar, ele possa nos encontrar como servo vigilante, como citado na parábola. Quando eu cito aqueles que durante alguns tempos previram uma porção de coisas e acabaram caindo no descrédito, e a Bíblia, lá no Salmo de no capítulo 24 de Mateus, é um texto que nos aponta, falado por Jesus mesmo, sobre tempos que precederiam a sua volta e de que muita gente se levantaria em seu nome, dizendo ei-lo aqui ou ei-lo ali. Jesus previu esse tempo de muitos falsos profetas que se levantariam, anunciando tempos e épocas em que ele voltaria para buscar o seu povo, mas o próprio Filho do Homem, lá ele mesmo dizendo e referindo a si, ele não sabia quanto aquele dia e hora ninguém sabe. Mas a parábola, em tese, do servo vigilante, ela nos aponta exatamente para uma atitude de prontidão, esperando a volta do Senhor, e é sobre isso que nós queremos falar com você, que está nos acompanhando nesse momento. Do versículo 35, deste capítulo 12 de Lucas, ele usa a expressão aí, lombos cingidos. Eu quero abordar com você algumas atitudes de prontidão daquele que espera a volta do Senhor. Lombos cingidos, e eu quero te fazer pensar aqui, e vamos remeter um pouco à história, naqueles tempos, os tempos antigos,
era comum a expressão lombos cingidos na Palestina, a veste dos homens eram longas. E nas ocasiões em que exigia pressa dessas pessoas, precisasse se deslocar com pressa, as suas vestes longas muitas vezes dificultavam os seus movimentos. E assim tornava indispensável, você vai ver isso nas vestimentas, nos filmes, nas histórias, usava uma fita ao meio do corpo, prendendo essa roupa para que ela não atrapalhasse as caminhadas rápidas, né? Você vai ver, por exemplo, o profeta Elias, naquele episódio lá do Monte Carmelo, em que ele, pela sua oração, os profetas de Baal são mortos, né? Ele teve de correr sob uma forte chuva, com seus lombos cingidos, porque ele estava num momento profético, ele estava diante de Deus, lá no Monte Carmelo. Você vai comparar isso lá, vai conferir isso em 1 Reis 18, versículo 46, Elias teve que fugir debaixo de uma forte chuva, porque ele clamou pela chuva e ela veio, e ele estava com seus lombos cingidos, então ele usava essa roupa comprida, né? No sentido espiritual, os lombos cingidos têm uma significação. Eu quero te chamar para pensar nisso. Significa preparação para partir a qualquer momento, quando há o arrebatamento da igreja. Os lombos cingidos significa estar pronto para o momento. E significa estar apto para apresentar na presença de Deus. Observe que o profeta Elias, do episódio que eu cito anteriormente, ele estava num ato sacrificial. Ele estava cultuando a Deus. Portanto, ele estava com seus lombos cingidos. Sabe o que eu aprendo aqui? Olha, muitas pessoas não pensam nisso quando vão cultuar a Deus. Deixam de cingir os seus lombos. Às vezes vão se apresentar a Deus em culto com atitude em desleixo, sabe? Com roupas de qualquer maneira. Quando vão se apresentar a Deus para prestar culto, os lombos cingidos também querem dizer isso. Se você observar para o exemplo de Elias, ele estava com a sua melhor vestimenta, a vestimenta sacerdotal, a vestimenta de culto para apresentar diante de Deus. É inconcebível que a pessoa apresente-se diante de Deus sem estar com os lombos cingidos. É falta de respeito, é falta de reverência, temor a esse Deus que merece toda honra, todo louvor e toda glória, né? O arrebatamento da igreja do Senhor Jesus vai pegar muita gente de surpresa. Portanto, é necessário estar devidamente preparado. Pedro, ao exortar quanto à santidade, ordenou que tenhamos cingidos os lombos do entendimento, né? E esperemos inteiramente a graça do Senhor Jesus. A primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 13, ele fala disso, né? Em sua volta, Cristo levará os santos e fiéis, os que de fato o esperam, conforme a sua vontade. Paulo, quando escreve aos gentios, ou apóstolo dos gentios, ele diz que nós devemos cingir os nossos lombos com a verdade. Quando fala da armadura de Deus lá em Efésios capítulo 6, né? O lombo cingido significa estar armado com a verdade. Cingir os vossos lombos com a verdade. Assim ele vai dizer, é o que deve estar nos cobrindo, é a verdade. A verdade deve estar por cima de todas as nossas decisões, né? A segunda que eu quero abordar aqui, a segunda atitude de prontidão, falei dos lombos cingidos, é das candeias acesas. Lucas 12, versículo 35, na parte B, o Senhor Jesus fala que para recebê-lo, nós precisamos estar com a vida iluminada. Né? A candeia tem que estar acesa, deve emiti-la no seu testemunho, no seu corpo, né? Essa luz deve ser emitida pela nossa vida, pelo nosso corpo, a candeia acesa, a nossa vida deve estar acesa. Interessante que Jesus, quando fala dessas coisas, ele estava apontando extremamente para o sentido espiritual o tempo todo, né? E nós vemos ainda uma abordagem de Mateus 24, versículo 5,
Nós vemos ali Jesus falando naquele grande sermão, né, sobre um tempo de engano religioso em nome de Cristo e tempo de luzes que não permanecem acesas, luzes enganosas, né? Olha, na ocasião desses escândalos, traições, aborrecimento entre os próprios crentes, Jesus fala disso em Mateus 24:10, manifestação de falsos profetas e tantas outras coisas relacionadas a esse tempo de descuidado, né? A esse tempo de servos que não estão em vigilância. Pois bem, e ele vai abordar então, no texto que nós tomamos dentro desta parábola, sobre a bem-aventurança dos servos vigilantes. Falamos da falta do cuidado, né? Do servo que não estava em vigilância, mas eu quero abordar com você também que Jesus exorta aqui aqueles aos quais ele direciona os seus ouvintes a serem semelhantes aos homens que esperam, né? Os vigilantes, o regresso do seu Senhor. Aquele servo que estava preparado, quando o seu Senhor chega na parábola, ele não o encontrou de mãos vazias, ele estava com as suas obrigações em dia. O mais importante aqui é que temos um caso extraordinário de inversão de papéis ou de atribuições, né, entre os protagonistas dessa história narrada por Jesus. Normalmente eram os empregados que serviam o banquete ao seu senhor, à sua esposa, aos convidados e tal. E na parábola dá-se o contrário, né? O patrão, ao voltar, né, ele encontra o seu servo de prontidão, ele surpreendido por eles, primeiro ele se cinge, e em segundo lugar ele manda que eles sentem à mesa, e em terceiro ele passa a servi-los. Coisa interessante aqui, que lição tremenda Jesus dá a entender que o inimaginável acontece para com os servos fiéis. Enquanto o costume era o servo servir ao Senhor, pela fidelidade desse servo vigilante, o Senhor passa a servi-lo. E o servo é sentado à mesa. Com isso nós aprendemos de que nas bodas do Cordeiro, no arrebatamento da igreja, né, o primeiro e maior advento escatológico narrado na Bíblia, que é o arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus nos convidará para estar com ele à mesa, a sentar com ele à mesa. Mateus 20:28, ele vai dizer assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20:28, Jesus fala disso. Olha que coisa interessante. Então, na eternidade, nós já sabemos que ele recompensará a cada um dos seus servos vigilantes com galardões de fidelidade e dará a cada um segundo as suas obras. Lá em Apocalipse 20, versículo 10, nós vamos encontrar essa magnífica constatação, essa promessa, né? O momento da volta desse Senhor é incerto. Assim, na parábola também está inserido, eu quero chamar a sua atenção para isso, e ele aborda isso lá, porque não há um dia e a hora marcado para que aquele Senhor viesse. O texto nos remete ainda que ele poderá vir na primeira, na segunda ou na terceira vigília da noite. As vigílias eram contadas de períodos em períodos, e durante a noite aqui, eles falam que ele poderia vir, esse Senhor, né? Alguns estudiosos falam desse período noturno que para os judeus era dividido em vigílias, né? Durante o domínio romano havia 4 etapas: a tarde, a meia-noite, o cantar do galo e a manhã. Então, se você pensar nessas 4, nós vamos pensar então que as vigílias da noite, que dividia a noite para os judeus, é contada de 6 da tarde até as 6 da manhã do dia seguinte, vão dar 12 horas. Então, se nós pensarmos, cada vigília ou cada período noturno vai dar aí matematicamente mais ou menos 3 horas, né? À tarde, a partir das 6, à meia-noite, ao cantar do galo, e amanhã, às 6 às
9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3 e de 3 às 6 da manhã. Essas 4 vigílias da noite. E lá na parábola, deixa claro que o Senhor poderia voltar em qualquer uma dessas vigílias, e ainda mais por ser à noite, é onde as pessoas normalmente relaxam, normalmente não estão tão vigilantes quanto durante o dia. À noite há um sossego maior, as pessoas se recolhem. E lá na parábola ele está dizendo que o Senhor poderia vir a qualquer uma dessas vigílias da noite. Então havia necessidade de vigilância, de sentinela. O texto nos remete a isso. Pois bem, nós aprendemos também com esse texto que os maus servos serão castigados. Quero chamar a sua atenção aqui para o que está escrito aí. Jesus, ao concluir, ele mostra que o mau servo, o qual supõe a vinda do Senhor tardia, e não havia uma volta inopinada, né? E esse servo que espanca, que come, bebe, que se embriaga, no versículo 45 você vai ver isso aí, né? Ele será surpreendido pela vinda do patrão, no dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe. Pior ainda, será rejeitado. E lá o texto, nós lemos agora há pouco, que fala que o seu destino é para o destino dos infiéis. É condenação. É punição severa. Versículo 46 vai nos mostrar isso. Jesus conclui a parábola, então, com uma revelação extraordinária. Ele diz que o sabedor da vontade do Senhor não se apronta, nem lhe obedece. E será castigado com muitos açoites. Lucas 12, 47, você vai ver isso aí. E o que não soube qual o desejo do seu patrão, por ignorância, talvez, essa é a pergunta, procedeu mal, com poucos açoites será castigado. Lucas 12, 48 está aí escrito. De qualquer forma, notemos que haverá castigo para os maus. O texto nos leva a isso. A diferença apenas é da intensidade. Veja isso. E, finalmente, Jesus diz que qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se pedirá. Lucas 12, 48. Esse é o texto final. Então, de qualquer forma, nós estamos dentro de uma parábola que Jesus proferiu, que nos remete a cuidados pessoais, a preocupações pessoais, que precisamos estar o tempo todo vigilados ou vigilantes, como é recomendado ao servo da parábola, para que quando ele voltar não nos pegue de surpresa. As vigílias da noite aqui citadas e às quais eu fiz referência, significa tempos difíceis, tempos em que nós muitas vezes relaxamos um pouco, o tempo que nós despreocupamos ou caímos no desleixo. Estamos vivendo as vigílias da noite. A volta de Jesus está muito próxima e por isso ele concebe essa parábola para que os discípulos pudessem entender e multiplicar a grande verdade de que os cristãos, aqueles que aguardam a volta de Jesus, os verdadeiros crentes em Jesus Cristo, possam absorver esse ensino e possam estar vigilantes, porque ele pode voltar a qualquer momento. Você está preparado para encontrar com Jesus? Você talvez que está me assistindo, está me vendo neste momento, eu me dirijo a você. Como está a sua condição de preparado, de vigilante para quando o Senhor voltar? Eu rogo a Deus para que neste momento você possa refletir, que você possa parar e pensar um pouco de como está a sua vida de vigilância diante de Deus. Se Jesus voltar agora, você está pronto para encontrar-se com Ele? Você está vigilante? Faça a sua avaliação. Eu intercedo pela sua vida, para que quando o Senhor da parábola voltar, nos encontre prontos a encontrar com Ele. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, por esse tempo na presença do Senhor, por esse culto de louvor e adoração de maneira virtual. Mas há pessoas nesse momento conectadas comigo e estão prestando culto ao Senhor. Abençoe-os, ó Deus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor coloque despertamento espiritual
e que este meu irmão, minha irmã, que muitas vezes talvez tenha andado sem preocupações de vigilância, possa agora ficar atento, possa estar vigilado, estar pronto a encontrar com o Senhor, pronto para prestar contas ao Senhor. Eu estendo as minhas mãos sobre essa família reunida, sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã, sobre esse meu amigo, essa minha amiga, seja quem for, que a bênção do Senhor esteja sobre ele, sobre sua família e sobre seus negócios, sobre sua casa. Profetizo bênção sobre este lar. E eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.